Vamos dar início ao capítulo de número 7 e também a sessão que vai falar, a terceira sessão, sobre gestão de pessoas. E eu quero começar conversando com vocês sobre o momento que a gente vive, sobre as nossas relações. Cada vez mais você vai poder notar que as relações elas são cada vez mais instantâneas, ou seja, elas são de curta duração, as rupturas que existem são por motivos bem menores, as pessoas elas são cada vez mais sem paciência e sem dedicação para manter essas relações e entender que conflitos eles vão acontecer, é natural quando tem um convívio entre pessoas, mas só que essa questão ela deve ser conduzida de uma maneira diferente, principalmente quando a gente trata de liderança. Então, é muito comum ter um conflito, ter uma divergência de ideias entre um liderado e um líder, por exemplo, entre os próprios membros da equipe. A gente vai ter ali muitas questões até de ciúmes, a gente tem e abordado isso também de uma maneira diferente, porque os ciúmes entre um liderado e outro, ou até uma competição entre eles, a gente vai falar um pouco para frente, é uma questão que deve ser conduzida pela liderança. E quem deve de fato puxar essa fila é o próprio líder, é a própria líder. Então, a gente tem isso aqui como um papel para que a gente consiga entender que isso vai acontecer, isso é normal, mas só que o líder que não estiver presente, que não se fizer presente, que não acompanhar de perto cada liderança, cada liderado, ele vai perdendo esse time, esse feeling, para que ele possa identificar e tratar a tempo. E como que a gente trata quando a gente identifica? A gente tem uma virtude que ela é muito poderosa se o líder ele conseguir utilizar, que é de fato a comunicação. Então, a presença do líder é bem importante, ele estar atento, mas ele saber a hora certa de falar, principalmente com as conversas individuais, trazer a pessoa para perto, conversar individualmente ali para entender as suas questões. E também o líder, muitas vezes, principalmente falando agora, fazendo um comparativo com o chefe, ele se exime da responsabilidade também de ensinar, de transmitir conhecimento. E é aqui que falta, é aqui que é o grande perigo de uma liderança, que ele perde o controle da equipe, ele perde ali, ele não sabe para onde que a equipe está caminhando, ele não sabe o que está de fato acontecendo ali para que eles não trabalhem em equipe. Então, nós temos essa preocupação. E aí, quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós encontramos ali Jesus, de fato, ele ensina através de muitos conselhos e principalmente com parábolas. Essas parábolas são inúmeras ali na Bíblia e elas têm o propósito justamente de dar um ensinamento de comportamento, até mesmo de conduta e de direcionamento mesmo para qual caminho seguir para os discípulos, mas também para quem ali ele estava, os seus seguidores e tudo mais. Então, quero colocar um exemplo na tela para vocês, que a gente vai falar sobre uma parábola muito bacana, no qual Jesus estava falando ali com os seus discípulos, que ele disse bem assim, em Mateus 5, capítulo 5, versículo de número 13, ele diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, estar próximo e atento fará com que você não deixe essas questões de fofoca, de ciúmes, entrar e tomar conta ali da sua equipe. Então, um líder que, aproveitando a parábola que Jesus colocou, tentando ensinar ali aos seus discípulos que tudo tem uma dose certa,
principalmente para aquele que está com muita vontade, ele precisa também ter uma dose certa, dando o exemplo do sal, por exemplo, a gente também tem essa questão com os líderes. E o próximo passo é justamente você saber qual que é o seu limite também. Quero fazer uma análise com vocês. Jesus, ele escolhe, a gente já sabe disso, 12 pessoas, que ele chama de discípulos. E são 12 pessoas no qual ele treina, ele faz ali toda a preparação com um propósito final, um objetivo final, que é que a sua palavra, ela perdure por muitos anos, por toda a eternidade. E essas pessoas, elas tinham a missão de espalhar a palavra, a mensagem, a salvação para todo o planeta. Então, olha a responsabilidade que eles tinham, olha a responsabilidade de Jesus ao escolher essas pessoas. E mais, se você estivesse no lugar de Jesus, você escolheria somente 12 pessoas? Ou você escolheria 20, 30, 100, 200? Você poderia escolher muito mais, inclusive. Porém, a gente faz uma análise aqui quando a gente vai questionar, nossa, por que Jesus ele escolheu apenas 12? Eu vou citar agora na tela para vocês quais foram esses 12. Nós temos aqui em Mateus, capítulo de número 10, do versículo 1 ao 4, que diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado de Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. E um artigo do psicólogo George Miller, chamado O Mágico Número 7, mais ou menos 2, traduzindo para o português. Ele fez um estudo no qual ele trouxe que a capacidade máxima ali de um grupo de pessoas, entre 5 a 9 pessoas, é o considerado ideal quando a gente está tratando sobre a capacidade de processamento de informações do humano. Então, se a gente for parar para analisar, a gente já sabe que Judas traiu Jesus, ele não deu a continuidade. Porém, na sequência ali desse fato que ele mandou ali os discípulos, os 12 ali para fazer as viagens, depois ele manda 72 pessoas. Então, aqui no versículo de número, em Lucas capítulo 10, versículo 1 ao 2. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhe disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Traduzindo em números, vamos fazer uma matemática aqui básica. A gente teve ali no seu início 12 discípulos. A segunda camada da hierarquia, ele escolheu mais 72 discípulos. Se a gente divide esse número, o 72, por 12 discípulos, a gente vai ter um resultado de, a cada discípulo escolhido, a gente tinha mais 6 discípulos, onde, fazendo uma análise e trazendo essa realidade para o mundo corporativo, a gente tem a cada líder 6 pessoas ali para ele liderar. Então, trazendo também esse artigo que a gente demonstrou agora há pouco, a gente tem e compreende que a gente tem um limite onde cada ser humano é capaz de se dedicar e com qualidade, com tempo e para cada indivíduo. Então a gente tem ali na pesquisa falando até 9 pessoas, por exemplo. Jesus escolheu 12 pessoas, 12 discípulos inicialmente. Então a gente tem uma capacidade máxima onde cada líder consegue trazer ali o seu melhor ali para os seus liderados. O que acontece como um erro? A gente acaba não designando liderança, supervisores, encarregados, enfim,
para cada grupo de pessoas de forma pequena. E o que acontece muitas vezes é que o líder, quando ele tem um volume grande de pessoas, ele acaba não se dedicando a elas. E uma equipe onde você não nutre, onde você não trabalha, não ensina, não acompanha de perto, essa equipe ela tende a se desfazer e ela tende a caminhar por um propósito diferente. Então, existe uma dificuldade e é aqui que a gente vai trabalhar aqui o próximo passo, que é justamente liderar diferentes perfis. E o primeiro perfil que eu quero tratar, que também era um discípulo de Jesus, é o perfil do André. O André, ele tinha um perfil agregador, como nós podemos ver agora em João, capítulo de número 1, versículo 40 ao 41. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. Então, André estava apresentando ali outra pessoa para Jesus, que era Simão, que depois ele virou o nome para Pedro, né? Pedro porque fazia alusão ali à pedra onde seria erguida ali toda a igreja de Jesus através de Pedro. A gente vai falar daqui a pouquinho disso. E o André, com um perfil agregador, esse perfil ele gosta de trabalhar com pessoas. Ele gosta de ter atividades que se relacionam com outros membros da equipe, que tem ali atividades que possam compartilhar, trabalhar em conjunto. Então o liderado ele vai ter que entender isso. O líder, ao distribuir ali as demandas, ao dar uma tarefa para esse perfil, ele vai ter que colocar justamente ele para trabalhar com mais pessoas. Ele gosta disso. E é onde você vai extrair o melhor deste perfil. O que não fazer é o oposto. Deixar ele numa atividade onde ele não tenha outras pessoas para interagir, uma atividade sozinha, digamos, uma programação de um sistema onde ele não tenha que interagir com mais ninguém. Essa é uma atividade que esse perfil certamente ele não vai entregar o seu melhor. Já em conjunto com outras pessoas ele entregaria um trabalho muito melhor. Nós vamos ao próximo perfil, que é um perfil do João. É um perfil mais calmo. A gente vai poder observar agora no versículo adiante, que diz assim, em 1 João, capítulo 4, versículo de número 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. João também é conhecido, a gente vai ver um pouquinho para frente, ele tem ali uma vertente que ele é ambicioso também, mas vamos tratar desse perfil que ele é mais calmo. Digamos que você tem um perfil na sua equipe e você precisa entender que tipo de demanda se encaixa melhor com aquele perfil. Geralmente, esse perfil ele tende a executar muito bem e com muita qualidade as suas tarefas. Porém, se você está em um projeto, em uma demanda que você precisa de agilidade, não seria nosso exemplo aqui, o João que iria atender perfeitamente aquela demanda. Porque João ele trabalha de uma forma mais calma, mais tranquila, e ele não vai atuar com agilidade. Ele pode até atuar, mas ele não vai entregar o melhor que ele tem ali em pouco tempo. Não lida muito bem sob pressão. Então, este é um perfil que a gente também tem que tratar com muito carinho, muito cuidado, porque quando ele entrega com muita qualidade. Então, atividades que sejam atreladas à qualidade, você como líder deve colocar aqui no nosso exemplo de João, o calmo. Nós vamos agora para o próximo perfil. Este é um perfil particularmente que eu gosto bastante, que é o perfil temperamental, o perfil de Pedro. Pedro é muito famoso na Bíblia, justamente porque ele tem várias passagens que falam disso. A gente vai colocar algumas agora para você entender o perfil de Pedro. João, capítulo de número 18, versículo 10 ao 11, que diz assim: Então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus ordenou a Pedro: guarda a espada, acaso não beberei o cálice
que o Pai me deu, a gente tem outras passagens que falam que Pedro, ele realmente tinha esse perfil temperamental, aquele perfil impulsivo, que se entrega mesmo, né? Mas ele tem algumas falhas ali de comportamento nesse sentido. Mas vamos imaginar, se você tiver um Pedro na sua equipe, como que você, líder, deve agir? A gente tem muitas qualidades nesse perfil. Primeiro que este perfil não é aquela pessoa, aquele profissional que você vai precisar ficar empurrando, por exemplo. E existe uma máxima no mundo corporativo que é muito melhor você ter que segurar alguém, aquele cara que vai para cima mesmo, que trabalha, que traz coisas novas, do que você empurrar um perfil. Porém, você sabendo disso, é muito importante também você exercer um outro fator, que é ter paciência com esse perfil, porque muitas vezes ele vai querer ir por um caminho, você vai direcionar para ele não ir, e muitas vezes ele vai bater com a cara na parede. E você vai ter que ter bastante paciência, porque esse é um perfil que entrega muito resultado, porque de fato ele veste a camisa, ele tem muita intensidade. Se você precisa de um perfil que seja esbravador, que execute ali com muita intensidade, com muita entrega, este é o perfil ideal para que você tenha ali em sua equipe. Porém, vai do líder canalizar todas essas virtudes, essa paixão, essa entrega para um propósito também que essa pessoa, ela compre aquela ideia. Ou seja, que ela de fato vista a camisa daquela demanda, daquele projeto, enfim. Então, construir isso com a pessoa é de extrema relevância, porque não adianta nada você colocar um Pedro numa atividade que ele não queira, que ele não esteja apaixonado, que ele não esteja a fim de fazer. Pedro, neste caso, tem que estar bem envolvido para poder entregar o seu melhor. Como resultado, nós vamos ver aqui no próximo versículo, que está em Atos, capítulo de número 2, versículo 41, ele diz bem assim, ó: os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A gente tem a entrega de Pedro. Jesus conduziu, teve paciência com Pedro, trabalhou Pedro. E como entrega final, essa foi a primeira pregação de Pedro. Ele conquistou nada mais, nada menos que 3.000 pessoas. Então, a entrega desse perfil, ela é, assim, de fato muito importante e você tem que focar nisso e ter paciência e trabalhar esse perfil. Vamos para o próximo perfil e agora sim, falando do perfil ambicioso, nós acrescentamos Tiago junto a João, que diz assim no versículo, em Marcos, capítulo de número 10, versículo 35 ao 37. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: permita que, na tua glória, nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Este perfil, ali eles tinham uma ambição de sentar na mais alta glória que existe, que é ao lado de Jesus, em seu reino, né? E não existe mais nada ambicioso do que isso. Então a gente tem um perfil que, de fato, quando você tiver esse perfil ambicioso na equipe, que é muito bacana trabalhar com esse perfil, que ele também tem essa questão de ir para frente, de você ter que segurar e não empurrar. Porém, aqui tem um cuidado muito importante. Você não pode fazer promessas para esse perfil e não cumprir. Você não pode estabelecer metas inalcançáveis porque ele vai se frustrar. Ele precisa ter ali as recompensas porque ele quer, acima de tudo, crescer ali na carreira. Isso é genuíno. E de fato você como líder deve mostrar esse caminho. Como você, perfil ambicioso, seja Tiago ou João, podem crescer. Então, este é um ponto muito relevante. Agora, se você não coloca um caminho para que ele possa evoluir na carreira, não mostra esse caminho, esse profissional certamente ele vai buscar um outro caminho a não ser na sua empresa, na sua equipe.
Nós vamos para o próximo perfil. Esse perfil também é muito bacana, é muito comum de se encontrar, que são o perfil cético, aqueles que só acreditam vendo, que possuem ali um certo nível de exigência para comprar ali de fato aquele projeto, para realmente acreditar naquele projeto. Nós temos aqui o perfil de Tomé, que só acreditava vendo. Ele diz assim em João, capítulo de número 20, versículo de número 24 ao 25. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus? Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E depois em João, de capítulo 20, 27 ao 28, diz assim: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Isso é Jesus falando para Tomé. E chega a tua mão e põe-na do meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Também nós temos Natanael, que ele tinha um perfil sincero e também exigente, como nós podemos ver no capítulo a seguinte, que diz assim, em João 1, 45 ao 46. Filipe encontrou Natanael, ele disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou então Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Aqui nós temos este relato, inclusive fazendo uma ponte com o que a gente já falou anteriormente sobre Nazaré. Era visto como de forma ali diferente no capítulo onde a gente falou sobre pequeno aos olhos do passado e grande aos olhos do presente. Você vai lembrar quando Jesus é rejeitado pelo seu próprio povo lá de Nazaré. Aqui também tem um relato que diz ali, poxa, pode vir alguma coisa boa de lá? Então, esse perfil, voltando aqui a Natanael, que ele era um perfil sincero e ao mesmo tempo exigente, este perfil é na mesma medida. A gente tem que atuar com muita verdade com ele, mostrar os caminhos e para que ele compre de fato ali o projeto. Se ele não comprar, é muito difícil, improvável que você tenha êxito com esse profissional. Então, a preocupação da liderança é justamente atuar, mostrando, ensinando e fazendo com que ele compre a ideia. Você vender de fato a ideia para ele. Comprando, ele entendendo a verdade, uma forma exigente que ele vai entregar o seu melhor. E é por isso que a gente fecha aqui este ponto falando sobre o grande segredo de Jesus, que foi justamente trazer ali a sua liderança de forma individualizada para cada pessoa. Então, é muito comum você vai ver chefes aí passando pelo mundo corporativo, tratando todos de maneira igual, tendo as mesmas atitudes com pessoas diferentes. Isso é onde a gente tem o pior tipo de liderança. Porque se você trata todo mundo da mesma maneira, coloca todo mundo no mesmo saco, a gente tem uma liderança que não entende ali cada perfil, não consegue extrair o melhor de cada perfil. E é por isso que é bem importante você saber liderar diferentes perfis. Nós vamos ao próximo ponto, que é justamente a comunicação. O quão importante é você saber se comunicar diante dos seus liderados. E para você saber se comunicar, o primeiro passo, na verdade, não é falar, é ser um bom ouvinte. Como nós podemos ver aqui em Tiago, capítulo de número 1, 19 ao 20, que diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A comunicação, ela deve também, a gente está trabalhando aqui que você deve saber ouvir primeiro, porque
Antes de mais nada, o papel da liderança é você estar ali presente em compreender as dores e as questões que trazem a sua equipe, tratá-las de maneira eficaz, mas para isso você vai precisar primeiro saber ouvir. É muito comum as pessoas nem deixarem você falar quando você está numa posição de liderado. Consegue se imaginar assim? Você tendo uma questão importante ali para você melhorar o seu aspecto, para você poder viabilizar ali a questão da sua profissão, e você não tem nem espaço para falar. E é isso que o líder deve promover, essa cultura de fato, onde você entende o outro lado, mas também você escuta a outra pessoa que está ali. Sem isso não há como trabalhar, entender de fato, criar um caminho com o seu liderado. E o próximo passo é como que você vai se comunicar com essa pessoa. E aí a nossa indicação, e aí voltando para a Bíblia, é justamente trabalhar de forma serena. Então a gente tem diversos perfis que vão ser vão falar mais alto, vão gritar, e geralmente isso não é o mais indicado. Quando você precisa conduzir alguém, é muito importante você conduzir de forma serena, como nós vamos ver a seguir. Que diz assim, em Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Também vemos em Colossenses 4:6 que diz assim, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Em Provérbios 15:1 diz assim, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Nós temos aqui exemplos de como você se comunica com o seu líder, com o seu liderado. Então a gente tem aqui, é muito importante você, tem um dos versículos que falam sobre o sal, sobre você falar de forma com sabedoria, não sair da sua boca coisas que não vão edificar uma outra pessoa, ou seja, que não vão contribuir, que não vão agregar. Não faça críticas que não sejam construtivas àquela pessoa. Oriente, tente trabalhar. A gente teve ali exemplos ali de Jesus falando em parábolas para eles não entenderem a dose certa. Por exemplo, você vai encontrar na Bíblia diversas parábolas que vão trazer um ensinamento. Então, isso faz com que, quando você coloca um outro cenário, você tem um problema instaurado aqui, alguém não entendendo ali um direcionamento, por exemplo, aí você traz essa pessoa, você sai daquele cenário, você traz essa pessoa trazendo um exemplo, a parábola faz isso, traz um exemplo fora daquele contexto, onde a pessoa começa a pensar, começa a entender sem aqueles sentimentos do contexto que ela está inserido, né, daquele problema que ela está inserida. Então, se você traz uma parábola e traduz isso com exemplos, onde ela vai poder identificar, olha, realmente, nesse exemplo aqui eu não agiria dessa maneira. Ou, o melhor caminho de fato é esse aqui que você indicou. E é esse o papel da nossa liderança. E nós vamos ao quinto passo e último passo, que é você liderar a competição. Então, nós temos aqui, é muito comum você ver, poxa, eu quero ser igual àquela pessoa, ou eu tenho aquela pessoa como referência. Eu, particularmente, quando entrei na área comercial, eu tinha um consultor na época, um analista, que ele era aquele cara que batia meta, tinha a melhor comunicação. E eu olhei para aquela pessoa e falei, olha, esse cara é uma boa referência. Inclusive, era um grande amigo meu na época. Mas só que a diferença olha, eu quero agir daquela maneira, eu quero falar daquela maneira. Eu tenho ele como uma referência porque eu, particularmente, quero crescer na minha carreira. Eu quero seguir minha jornada aqui. Eu quero conquistar novas questões. Eu quero trazer ali uma qualidade de vida melhor. Eu tinha propósitos bem estabelecidos em relação a isso. Inclusive, quando eu abordei esse amigo, esse colega de trabalho, eu falei, olha, cara, como que você faz isso? Porque, olha, eu quero crescer também, quero seguir aqui minha carreira. O que você faz aí? Como que você se organiza? Enfim, a gente cria esse elo
mas é uma competição que a gente chama de saudável. Por quê? Eu não quero, de maneira nenhuma, diminuir essa pessoa, ser melhor que ela, só porque eu quero ser melhor que ela, não tem nada disso. Eu quero ser tão boa quanto para eu poder também ter mais oportunidades, para eu ter uma jornada bacana na minha carreira profissional e tudo mais. Então, aqui está a grande chave para que você, como líder, implemente isso dentro da sua equipe. Por quê? Uma pessoa que tem, quando você identifica, tem propósito de crescer e tudo mais, a gente falou de alguns perfis que tem esse propósito, o ambicioso, a pessoa ali que veste a camisa, a gente já falou bastante disso. E como que você vai estabelecer ali uma meritocracia, por exemplo, dentro dessa equipe? É entender qual que é o propósito de cada um. Então, por exemplo, se você quer crescer, que você quer dar uma melhor condição para sua família, você quer conquistar alguns objetivos que você tem na sua vida pessoal, você também quer uma satisfação profissional, isso é genuíno, isso é válido. Agora, quando você identifica uma competição, onde aqui você tem que tomar muito cuidado, que é entre duas pessoas da mesma equipe, e elas estão competindo para ser somente com um propósito de ser melhor que a outra, aqui está um coração e uma motivação extremamente errada, porque ser melhor que o outro não vai te levar a absolutamente nada, porque na real a continuidade daquilo, pode um mês um bater a meta, o outro não, o outro ultrapassando o outro, enfim, mas ser melhor que a outra pessoa não vai fazer com que essa carreira ela seja duradoura, isso seja porque ela depende somente daquela outra para fazer, enfim, vira algo até de forma obsessiva ali e não tem nada de saudável nisso. Então é você identificar essas questões para poder trabalhar. E aqui nós temos uma passagem de Jesus que enfrentou esse caso, um caso muito parecido, com os seus discípulos, que eles estavam ali questionando quem que era o maior entre eles, e por uma razão ali de ser somente o maior, olha, eu sou mais importante, eu realmente vim antes, não, mas eu que fiz isso, eu que sou... Enfim, eles estavam discutindo e Jesus interveio, como a gente pode ver agora no versículo adiante. Quem recebe essa criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Aí a gente tem também aqui mais um ensinamento de Jesus. Ele transmitindo ali para os seus discípulos, que queriam ser os maiores, que queriam ali ter a mais notória importância, né? Por puro ego, por puro, olha, eu realmente sou maior. Entre eles, era uma competição entre eles ali, que, enfim... Aí Jesus tratou de uma forma muito inteligente, onde ele traz uma criança, ele fala, olha, se vocês, né, quem cuidar dessa criança, quem entregar ali tempo, carinho e for o menor, será o maior ali no meu reino e tudo mais. Então, ele fez um exemplo, ele fez ali uma comparação, porque eles falaram quem era o maior, eles estavam competindo, e Jesus traz exatamente uma criança. Imagina naquela época, uma criança, ela nem era vista pela sociedade, imagina mais de 2000 anos atrás, só era visto quem, infelizmente naquela época, as coisas felizmente evoluíram, mas só era de fato visto os homens que tinham força, enfim, que iam para as guerras e tudo mais, e as crianças não eram vistas. E aí ele pega... Dá o exemplo de uma criança. Quem for o menor entre vocês será o maior. E aí ele acaba dando um grande ensinamento para todos eles ali, sem precisar de tantas palavras. Fazendo um paralelo, lembrando, ele faz um paralelo, saindo da realidade deles ali, trazendo uma parábola, enfim, trazendo um contexto diferente para que eles possam raciocinar e entender, olha, realmente a minha postura aqui tá destoando desse exemplo que Jesus deu. Então, a gente tem aqui, fecha esse 7º capítulo, que ele é bem especial, com duas reflexões. A primeira é o seguinte: o ponto principal da liderança não é ser o mais forte ou o mais inteligente, mas sim o mais empático. A gente tem ali, a gente falou bastante disso, né, de você ter a empatia, de você estar atento, presente com a sua equipe. Então, é uma reflexão para que você compreenda ali, você vai utilizar da comunicação,
da transferência de conhecimento, você já sabe liderar ali como agir com diferentes perfis, e o líder ele precisa estar a todo momento presente, tem um número restrito ali que a gente já falou como ideal, né? Então, essa mensagem fica para você refletir. E nós vamos à segunda, que diz assim, em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele responde toda a sua vida. Quando a gente fala de guardar o coração, de trabalhar essas questões, é justamente para que você, líder, entenda que a sua equipe ela é seu espelho, a gente já entendeu isso. Você vai ter que liderar pelo exemplo, porém, se você tiver atitudes erradas, inclusive tiver os seus liderados estiverem competindo com uma outra gestão, enfim, eles vão replicar isso. Tudo que você fizer, muito provavelmente eles vão replicar. Então, você também, é importante com que você guarde a sua essência, você guarde aquilo que te move, a gente já falou um pouco sobre isso também no capítulo anterior, para que você consiga transmitir o que de fato, a essência ali para a sua equipe, para ela poder ali seguir adiante, trabalhar em equipe, entender que é válido competir, mas com o propósito certo. E assim você vai ter uma equipe muito coesa e que vai atingir resultados, que vai trabalhar ali vestindo a camisa da empresa. Eu encerro aqui o 7º capítulo e aguardo você para o próximo. Não deixe de fazer a sua reflexão com as perguntas finais no capítulo. E no próximo capítulo nós vamos dar sequência a essa sessão que fala sobre gestão de pessoas. Te espero lá.